Olá, eu sou o Blitai e hoje nós vamos falar sobre amor, galera. Hoje é paz e amor, hoje é coraçãozinho. Hoje nós vamos falar sobre as coisas que nós amamos no Tormenta 20, tá? Vai ter um momento aqui, um vídeo específico só pra gente falar sobre o ódio. Aí lá a gente despeja o ódio e tudo mais, mas esse dia não é hoje. Hoje eu vim aqui falar pra vocês as coisas que eu mais gosto aí, que eu mais amo no sistema de Tormenta 20. Em primeiro lugar, então, é importante lembrar que essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Eu vou falar pra vocês aí sobre 3 coisas que eu mais amo em Tormenta 20 e vou desenvolver um pouco aí com vocês em detalhes, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal, clica no botão Seja Membro, você tem um monte de benefício, cara. Nosso grupo do WhatsApp dos membros é maravilhoso, a gente tá sempre trocando uma ideia muito bacana por lá e eu aguardo você. Muito obrigado a todos os membros. E o último recado que eu preciso colocar aqui é da minha aventura Condenados, minha aventura de Tormenta 20, que está à venda lá no site da editora Jambô. Ela é uma campanha, tá? Com 6 aventuras que vai te levar do nível 8 ao 20 e você vai explorar uma das áreas da tormenta do feudo de Trebuch, beleza? Aguardo você dar um feedback aí sobre a aventura que tá legal demais. Vamos lá, galera, então é isso. Quais são aí, né, as 3 coisas que eu mais amo dentro do Tormenta 20? A primeira delas, e eu falo isso pra vocês sem dúvida nenhuma, é o cenário. Galera, o cenário foi o que me fez apaixonar por Tormenta 20, foi o que me fez ter interesse pelo sistema pela primeira vez. Por que eu falo isso? Porque eu tava sentindo falta de um cenário épico. E o Tormenta, ele abrange muito bem isso. Dentro do Tormenta 20 nós temos, além do livro de regra, que já conta um pouco sobre o cenário pra gente, nós temos um suplemento exclusivo para isso, que é o Atlas de Arton. Eu já falei bastante dele aqui no canal, mas não só isso, né? O cenário ele é tão extenso, tão rico, que ele tem muitos e muitos elementos. Então, dentro do Tormenta 20 nós temos livros de romance, que eu já fiz resenha aqui no canal, inclusive, sobre todos os livros para vocês, muitos deles com entrevistas com os próprios autores, o que é muito legal, não deixem de conferir. E também não se limita a isso não, tá? Tem HQs, mangás, entre várias outras coisas. Então o cenário de Tormenta, além de ser muito rico, né, ser muito vivo, porque sempre está sendo abastecido de novos materiais, ele também é muito chamativo, muito interessante. Você tem relação com os deuses, você tem grandes nomes, né, heróis épicos dentro do cenário, você tem tudo explicadinho sobre a história de cada um dos reinos, as suas cidades, os seus pontos mais importantes, tudo organizado no Atlas de Arton, e isso é maravilhoso. Então, o que me conquistou de cara dentro do Tormenta foi o cenário, sem dúvida, e até hoje, né, eu sempre que eu tenho um tempo eu vou ler alguma coisinha dentro do Atlas, e aí você lembra de uma ligação muito legal que dá pra você fazer na campanha, você fica com vontade de criar um personagem que defenda a bandeira de algum reino, de tão cativante que eles são. Outros reinos você fica com a vontade de criar personagens apenas para derrotar o monarca lá do reino, de tão maldito que ele é. E assim o cenário de Tormenta vai ficando cada vez mais rico, e isso eu gosto muito. Além disso tem a Dragão Brasil, né? Eu já falei aqui algumas vezes, a revista Dragão Brasil é a revista da editora Jambô, eles trazem publicações mensais e inclusive materiais para a Tormenta 20 que abastecem ainda mais. Dentro da Dragão Brasil nós temos a Gazeta do Reinado, que é uma espécie de jornal. Esse jornalzinho ele conta pra gente atualidades sobre o cenário de Tormenta 20, o que está acontecendo atualmente dentro do mundo, e ele também lá dá várias ideias de aventuras para você jogar e complementar ali no seu grupo, o que é legal demais, tá bom? A segunda coisa que eu mais gosto, que eu mais amo dentro de Tormenta 20 tem a ver com o sistema, que é a relação dele ser um sistema modular. O que isso significa? Dentro do Tormenta 20 nós temos os poderes. Então quando você tem o seu personagem, a cada nível que você upa, você consegue escolher dentre de várias listas gigantescas poderes novos. Isso faz com que o seu personagem ele seja completamente modular, entende? Você consegue pegar uma habilidade ali, um poder dele ali da própria lista dele, então vamos supor que seja um guerreiro. Você consegue ir lá e pegar um poder de guerreiro. Não, eu não quero um poder exclusivo de guerreiro. Você pode ir lá na lista de poderes gerais, aí vai ter lá poderes de combate.
você pode ir lá escolher um poder de combate. E não só isso, tem os poderes concedidos, que você pode pegar mais poderes dos deuses, tem uma infinidade de poderes, de lista de poderes que você pode pegar, né, e pensando ali aqueles que você acha que mais combina ou que mais vão ser úteis ao seu personagem, fazendo um personagem único dentro do sistema. Isso é muito legal porque faz com que você nunca tenha um personagem igual ao outro dentro da mesa. O que eu quero dizer com isso? Se você tem na mesa 2 guerreiros, por exemplo, é muito improvável, muito difícil que um seja igual ao outro. Dá para um guerreiro, por exemplo, fazer uma build só de espada e escudo. Dá para outro fazer só com uma arma de 2 mãos. Dá para outro fazer um guerreiro que, né, dispara de arremesso. Cara, as oportunidades são quase que infinitas e eu te garanto que a menos que o outro jogador esteja aí, né, de má fé te copiando, vai ser muito difícil que ele faça um guerreiro igual ao seu ou qualquer outro personagem aí por conta dessas listas de poderes, e isso eu acho muito bacana. Eu acho que isso dá uma possibilidade de customização para os personagens que eu, pelo menos, tá, particularmente falando, nunca tinha visto antes. E a terceira e última coisa que eu amo dentro do Tormenta 20 é, galera, a comunidade, tá? E eu vou me explicar aqui, calma, você deve estar falando, que vilagem, mas não é, tem uma explicação muito boa pra isso e em frentes diferentes. Por que eu falo isso? Olha, tudo bem, a comunidade tem bastante gente assim que é um pouco chata, sistemática, mas aí não é um problema do Tormenta 20, é um problema do mundo em geral. As pessoas acham que porque ela joga de um determinado jeito, todo mundo tem que jogar daquele jeito porque é o certo pra ela, o jeito dela é o certo, então ela tenta impor o jeito que ela joga pros outros. Isso tem em todos os lugares, não tem jeito. Mas a galera que, por exemplo, sabe muito sobre o cenário de Tormenta 20, que eu comentei lá no começo, os próprios criadores de conteúdo de Tormenta 20, todo mundo ali é muito receptível, muito amigável. Logo de cara, quando eu comecei a publicar os meus primeiros vídeos de Tormenta 20, sobre Tormenta 20 aqui no canal, a galera me abraçou muito, a galera já veio conversar comigo, as pessoas me deram muitas dicas, me ajudaram em vários pontos e eu já rapidamente fiz verdadeiros amigos dentro da minha vida por conta do Tormenta 20, por conta dessa recepção calorosa aí da galera do cenário. E eu não falo isso só de pessoas que não fazem parte da empresa, tá? Eu falo isso da própria empresa em si. Rapidamente eu consegui ter contato aí com os próprios criadores do sistema, o que é muito legal e dificilmente isso aconteceria, eu acho, com outro grande sistema, se a gente for parar pra pensar. Se vocês olharem aqui no canal, eu tenho uma entrevista com o Trevisan, que é um dos criadores. Eu tenho um bate-papo muito legal com o Leonel. Eu conversei e conheci pessoalmente todos os criadores de Tormenta 20, consegui trocar ideia com eles, consegui saber sobre o que eles estavam pensando na criação de determinados pontos. Galera, é incrível. Essa é uma oportunidade, é um contato que eu nunca imaginei na minha vida que eu teria antes. E isso foi realmente muito legal e agregou muito. Então, quando eu falo comunidade, eu tô falando sim, né, de vocês que me assistem, tô falando sim dos outros criadores de Tormenta 20, eu tenho várias collabs aqui no canal, vocês podem ver, muita gente que já cria conteúdo de Tormenta 20 há muito tempo, apareceu aqui no canal, foi super receptiva em me ensinar e compartilhar conteúdos comigo, e também eu tô falando dos criadores do cenário, que são sempre muito receptivos e muito bacanas de se trocar uma ideia. Se você chegar com qualquer um deles para falar sobre Tormenta 20, eles vão conseguir te responder, e fica aí a recomendação para vocês assistirem a entrevista que eu fiz com o Trevisan. Lá a gente conversou sobre os suplementos na época que estavam sendo lançados, que eram os Deuses e Heróis de Arton, que inclusive, né, eu falei do sistema modular, o Heróis de Arton traz, nossa, uma lista de poderes novos que triplica as possibilidades aí, isso é muito legal. E lá ele falou também sobre como tudo começou, ele falou sobre como o Tormenta está evoluindo e o que vem para o futuro. Então é uma entrevista muito legal, e nas resenhas dos livros, que eu falei lá no primeiro tópico, também tem bate-papo com os outros autores, que é muito interessante, todo mundo muito simpático e solícito. Essas são as 3 coisas que eu mais amo, assim. Eu tenho várias coisas, os materiais oficiais eu gosto muito, tanto que nós estamos jogando o Guerra Artoniana aqui no canal e tá sendo uma experiência incrível. Eu recomendo muito, inclusive, vocês assistirem, mas eu acho que, assim, do geral, se a gente colocar na balança tudo que eu, né, tive contato com Tormenta 20 do último ano pra cá, com certeza esses 3 são os pontos altos. Deixa aí no comentário qual que você mais gosta, né? O que você mais gosta, eu quero muito saber, o que você ama
drama realmente dentro do Tormenta 20. E como eu disse, a gente vai ter um vídeo aqui pra falar sobre o ódio, mas não é esse vídeo, tá? Então é isso, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!